Bem, finalizando então o vídeo de Hong Kong, os problemas agora em 2019. Então, quais são os problemas que são percebidos pelos manifestantes? Bem, esses problemas estão enraizados ali no ano de 2018. Em 2018, um casal de namorados de Hong Kong, um casal de namorados chineses de Hong Kong, fizeram uma viagem juntos para Taiwan, né, havendo todos aqueles problemas políticos, né, Taiwan, que é o local onde os nacionalistas derrotados na Guerra Civil de 1949 se refugiaram, etc, etc. Né, e viajaram para lá, viajaram de forma turística, né, para aproveitar, mas aconteceu de o namorado, né, o Shan, assassinar a namorada, a Pum, né, nessa viagem a Taiwan, né, com o detalhe de a namorada dele estar grávida. Ele não apenas a matou, como a esquartejou e abandonou o corpo em uma mala numa estação de trem em Taiwan e viajou de volta para Hong Kong. Em Hong Kong, as investigações policiais tiveram andamento, ele foi preso, ele foi processado e acabou sendo condenado por roubo e falsidade ideológica. Motivo: não há acordos jurídicos e inclusive de extradição entre Hong Kong e Taiwan, e portanto o crime que ele cometeu em Taiwan é estranho para a justiça de Hong Kong, sendo que a justiça de Hong Kong não tem margem para extraditar Pum para Taiwan porque não há acordo de extradição. Esse episódio gerou uma certa comoção na China em geral e também em Hong Kong. As autoridades de Hong Kong e as autoridades chinesas, depois desse episódio, começaram as tratativas para viabilizar na legislação de Hong Kong e, segundo a lei básica de Hong Kong, um acordo de extradição entre o governo chinês e o governo de Hong Kong, quando os manifestantes alegaram que essas tentativas seriam para extraditar forças democráticas de Hong Kong para aumentar o controle chinês sobre a região. Bem, isso é uma suposição. Há uma potencialidade disso acontecer? Sim, há uma potencialidade, mas existem 1000 jeitos de se corrigir isso através da averiguação da produção da legislação, da pressão popular na produção da legislação e não meramente em manifestações que se colocam contrárias a essa legislação de extradição que parece, tendo em vista o episódio de 2018 com esse casal, né, com este homicida, né, uma legislação que pode ser bem-vinda. O que evidencia, portanto, que o problema não é a extradição propriamente. Existem outros problemas relacionados. Um primeiro problema é chinês e junto às autoridades de Hong Kong. Hong Kong nunca se constituiu em domínio britânico e depois com a reunificação em uma área que tenha governo, que tenha um poder que é legítimo junto à sua sociedade. O poder é autoritário e apartado da sociedade. Durante o domínio britânico, e não houve uma reversão desse quadro durante o domínio chinês. Este é um ponto. Um outro ponto importante. Historicamente, a China não tem conseguido fazer a chamada conquista de corações e mentes junto a Hong Kong, havendo uma tendência de estrangeirização, uma tendência estrangeirista cada vez maior, principalmente junto às populações mais jovens. Nós poderíamos pensar objetivamente, em relação inclusive a esta apresentação que eu fiz, que as condições de representação popular em Hong Kong hoje são muito melhores do que estavam dados durante o período de dominação britânica. Mas os jovens que hoje estão nas ruas de Hong Kong e têm 18, 20 anos de idade, eles não viram o período de dominação britânico. Então não faz parte da formação das suas subjetividades este comparativo, que é muito mais histórico, objetivo, do que prático, político para estes manifestantes que, como eu disse, não tiveram seus corações e mentes conquistados pela China até recentemente. Além disto, mais um terceiro fator explosivo para a cidade. A cidade tem um custo de vida elevadíssimo, sendo que a população de Hong Kong tem problemas ligados à empregabilidade e à remuneração, principalmente uma remuneração que seja adequada às expectativas desses jovens junto a uma sociedade com custo de vida tão alto e de organização política na prática autoritária, que cria, portanto, uma crescente pressão da sociedade contra as autoridades de Hong Kong, uma pressão da sociedade contra as autoridades de Pequim,
chinesas, que são, em última instância, o país que tem soberania sobre a região. Aliado a tudo isto, uma final potencialidade. Agora é de caráter especulativo que eu vou falar, porque apesar de existirem indícios, mas não há provas documentais, cabais, testemunhais, válidas, historicamente. Isso só o tempo histórico vai poder nos dizer, que é o fenômeno de guerras híbridas. A ideia de instabilidade junto a uma outra potência para uma potência demandante. Então, a potência demandante desestabiliza a sociedade, desestabiliza a outra potência a partir de dentro, a partir das suas próprias forças domésticas. É o que supostamente teria acontecido em vários países do leste europeu, da Ásia Central, nas Revoluções Coloridas, é o que supostamente, provavelmente, aconteceu em boa parte da chamada Primavera Árabe, é o que supostamente acontece na Venezuela e assim por diante. Agora, aonde na China existe alguma margem para que uma potência estrangeira, os Estados Unidos no caso, possa efetivar guerra híbrida, criar instabilidades domésticas? Hong Kong é o único local que tem esta margem ao Ocidente e ainda mais facilitada dentro de uma lógica de custo de vida elevado e falta de perspectiva econômica e política para as populações mais jovens. Daí que aparecem então problemas, porque os manifestantes clamam por valores que são universais e são legítimos, mas parece que a forma, o direcionamento, o alvo não é talvez o mais adequado, não é talvez o melhor. Trata-se então, são outros problemas, que não o problema da extradição propriamente, da suposta opressividade de Pequim sobre Hong Kong, e estes problemas acabam não sendo adequadamente tratados pelos manifestantes, pelas forças políticas de Hong Kong, não podendo, portanto, haver uma solução que seja satisfatória. Espero que com essa formação histórica que nós vimos para Hong Kong, com este vídeo, com esses dados, eu tenha aclarado um pouco a ideia de Hong Kong para vocês e tenha então servido para alguma coisa. Eu fico por aqui, uma boa sorte para todos.